agora que foi aprovado o projeto de lei que amplia de 20 para 30% as cotas raciais no concurso público, o que é que muda? Se você quer entender um pouquinho dessa alteração, então fique aqui comigo que neste vídeo eu vou falar tudo sobre essa nova lei. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Eu quero falar um pouquinho sobre essa aprovação do Congresso Nacional, mas antes disso, eu preciso te falar que essa política afirmativa ela é a mais antiga. Embora a Constituição ela fale de reserva de vagas em concursos públicos, ela estipula no seu artigo 37 uma reserva que tem como base as pessoas com deficiência. Essa reserva racial, de cotas raciais, ela foi feita em 2014 por meio desta lei aqui, a Lei 12.990 de 2014. Essa lei, ela vai estipular essa reserva, ela estabelece o mínimo e o máximo, né, de vagas para os concursos públicos, e um detalhe aqui é que esses concursos, eles têm relação com os concursos de âmbito nacional, os concursos federais, tá? Então eu estou falando tanto da União como das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e também as empresas públicas federais. E ela é aplicada, o que significa dizer que ela não vincula nem os estados e nem os municípios, tudo bem que todos os outros entes, né, nem o Distrito Federal. Tudo bem que os outros entes, eles também têm legislação própria e, por vezes, eles aplicam até mesmo essa legislação federal que diz respeito à União. Então, essa foi uma política afirmativa para tentar recompensar ou para tentar equilibrar o que? A desigualdade que existe no Brasil, que ainda existe no Brasil. Só que essa é uma política afirmativa para que tenha inclusão de pessoas que tem um prazo de duração. Então, essa lei de 2014, ela foi feita para durar 10 anos. Para tentar o quê? Colocar pessoas e atingir a igualdade, fazer com que essas pessoas que por conta de vários contextos históricos, sociais, não tinham acesso ao serviço público. Com isso, ela foi feita uma política afirmativa com prazo de 10 anos. Só que a lei, ela que ia durar até 2024, quando chegou em 2021, já começaram a pensar, nossa, precisamos agir. A gente precisa fazer alguma coisa, por quê? Porque 10 anos foram insuficientes para que tivesse essa igualdade estabelecida de forma efetiva. Porque se a gente pensa, a igualdade, eu tenho dois tipos de igualdade. Eu tenho a igualdade que eu olho para todas as pessoas da mesma forma, que a gente chama de igualdade formal, ou seja, na forma da lei, e eu tenho a igualdade material, que é aquela que vai tratar os iguais de uma maneira e os desiguais de outra maneira para atingir a efetiva igualdade, a equidade. Então, neste ponto, é o que a gente chama de igualdade material, vem essa política afirmativa e estabelece. Quando veio em 2021, percebendo a necessidade de que essa política afirmativa ela fosse prorrogada, veio um projeto de lei do Senado. Esse projeto foi feito no Senado para que essa política ela fosse prorrogada e, mais ainda, que ela fosse ampliada. Aqui a gente tem esse projeto de lei, que é o projeto 1959 de 2021, de autoria, né, de iniciativa do senador Paulo Paim. Esse projeto ele começou a tramitar no Senado Federal em 2021 e ele foi passando por todas as comissões até chegar a plenário e ser aprovado. Quando veio 2024, esse projeto ele foi para a Câmara dos Deputados e a Câmara ela começou a se organizar para discutir. Perceba que eu falei, a lei que estabeleceu a política, ela é de 2014 e era para valer até 2024. Então, o que aconteceu nesse ponto? Foi que esse projeto de lei ele foi para a Câmara e lá ele precisou passar por uma análise e reforçar, né, fazer várias audiências públicas para entender a necessidade dessa prorrogação e também dessa ampliação.
E com isso, esse projeto ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E esse projeto, ele passou então pelo Senado, passou pela Câmara, e aqui está a aprovação. O que ele estabelece? Ele fala em 30% das vagas oferecidas para quem? Pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. De início, eu já trago uma coisa bem legal. Ela já atualizou a denominação. Porque antes, a lei de 2014, ela falava negros. E quando a gente pensa em contexto racial, na realidade a gente não tem raças. Os seres humanos, eles não têm fenótipos, eles não têm a genética para dividir os seres humanos em raças, assim como a gente tem com animais. A gente só tem uma raça, a raça humana. E a gente não divide o ser humano, porque é um só. No entanto, é uma questão baseada em poder, princípio de colonização, modificações culturais que fizeram que surgisse esse conceito de divisão racial, e ele é um conceito que está sendo tentado ser modificar essas características, mas com base nisso tinha-se a noção que existiam raças humanas e que tinha a raça negra. Aí, com isso, cria-se essa denominação e isso perdurou na legislação durante muito tempo. Lógico, a lei, as normas, elas refletem um momento da história, né? Por isso que as denominações, elas vão refletir como as pessoas eram tratadas naquela época. Se eu for pegar as pessoas com deficiência, eu vou olhar vários. Eu tenho denominações como incapazes, eu tenho denominações como inválidos, eu tenho portadores de deficiência, eu tenho várias denominações e elas eram características daquela época em que a legislação foi feita. E nada mais normal do que essa atualização e também a modificação de conceitos que deixaram de existir. Por isso, temos aqui a questão dessa modificação. O que temos são pretos e pardos, e não raças diferentes. Até mesmo essa denominação cotas raciais é algo bem discutido, e hoje a gente já fala de questões étnico-raciais, e essa raça ela tem mais relação com as descendências e a formação de grupo, e já os índios com a questão do essa etnogenese com base nessa estruturação. Tá. Então foi feito essa lei, esse projeto de lei que foi aprovado, ele fala em 30% de vagas, e detalhe, ele permanece nos concursos públicos de provimentos de cargo efetivo em empregos públicos da administração pública federal, direta das autarquias, fundações públicas, empresas, sociedades de economia mistas controladas pela União, o que significa dizer que os concursos estaduais e os concursos municipais vai depender de uma nova legislação no âmbito de cada um desses entes, tá bom? O que mais que ela fala? Nos processos seletivos simplificados, a mesma coisa, essa reserva de 30%, e também que o Poder Executivo vai regulamentar essas vagas reservadas para indígenas e quilombolas. Também o percentual aplicado na totalidade de vagas dentro desse processo seletivo e desse concurso ou processo seletivo e o que surgir. Então, o poder público ele vai fazer a regulamentação. Mas já adianto, isso demora um pouquinho, não é tão rápido assim. A elaboração de regulamentos ela não é uma coisa imediata, então até ser colocado em prática costuma demorar um pouquinho, salvo se tiver uma necessidade ou se foi verificada a urgência ou uma necessidade de prioridade daquele regulamento. Eu também tenho uma outra modificação que é com relação à definição. Quem são essas pessoas pretas e pardas? Quem são os indígenas? E quem são essas pessoas quilombolas? Eu já falei com relação a esse conceito diferenciado. Então, antes a gente tinha uma noção de que existiam diversas raças humanas, hoje a gente não tem. E como que a gente faz essa divisão mais com base nas estruturas? Vou dar um exemplo. Se eu pego as qualidades mais diversas dos seres humanos e for pensar em termos genéticos, vou pegar a estrutura do cabelo, pigmentação da pele, o nariz, formato da cabeça. Se eu for pegar de dois grupos totalmente distintos, eu vou perceber que a quantidade, essa modificação, ela é muito pequena, mas muito pequena para caracterizar essa divisão em raças.
Então, o que faz para trazer, para que a estatística ela possa acompanhar a tendência e saber como que a população ela se estrutura? O IBGE ele faz esse acompanhamento por meio dos censos, então ele faz com base na autodeclaração entre pessoas tidas como pretas e pardas, com base na cor e na raça utilizada pela própria fundação, tá? Pelo próprio IBGE e também com base no Estatuto da Igualdade Racial. Aqui a gente tem muitas questões e muitas polêmicas com relação até mesmo ao embranquecimento da espécie humana, essa perda da identificação, de pertencimento a uma determinada estrutura. Isso faz com que o próprio instituto, essa própria fundação, o IBGE, ela tenha um cuidado com relação a isso. Para quê? Para evitar disparidades e para evitar até mesmo aumentar questões relacionadas ao preconceito, tá? E quando eu falo preconceito, eu estou falando de preconceito ou de conceito pré-concebido. Às vezes a gente não percebe as próprias terminologias da palavra para entender essa questão que envolve o racismo. Além disso, ela também amplia para aqueles que são tidos como indígenas. E aqui ela fala também na identificação como parte da coletividade. Porque muita gente ainda tem aquele conceito, imagina o indígena, aquela pessoa, já de uma forma mais rudimentar, já imagina ele no meio da selva, andando sem roupas, morando nas ocas. Isso já é um estereótipo dessa condição de pessoa indígena. Eu mesma, eu já tive aluna que pertencia a um desses grupos. Ela era indígena, ela fazia parte de um grupo indígena. E essas pessoas, elas também têm direitos de participar e é incentivado, através dessa política de cotas, é incentivada a participação dessas pessoas como uma forma de contribuição. Mas quando essas pessoas elas se aproximam muito das cidades, do centro urbano, muita gente acredita que elas percam essa identidade, quando na verdade não. O fato de estudar não faz dela, não retira dela essa característica, portanto, essa necessidade da legislação de trazer essas cotas para as pessoas indígenas. Também os quilombolas, também pertencentes aos grupos étnicos raciais, segundo também a autoatribuição. E lembrando que para tudo isso a gente tem o quê? A gente tem uma banca, né, em concurso público, a gente tem uma banca para analisar e para ter certeza que aquele concurso está sendo feito com lisura, aquela autodeclaração ela não vai beneficiar pessoas que queiram se aproveitar dessa situação para serem aprovadas. E muito pelo contrário, se hoje eu pego um concurso público, um grande concurso público, eu verifico que as notas elas estão cada vez menores. E muitas das vezes elas são notas que estariam realmente na ampla concorrência. Então, não é essa a divisão. A finalidade do processo seletivo, ela não é essa. A finalidade é o quê? É que tenha essa política de igualdade, trazer a igualdade para todas as pessoas que, por algum motivo, elas sofreram essa diferença da sociedade. Aqui eu quero mostrar que ele saiu, né, essa lei aprovada, né, esse projeto de lei aprovado, ele saiu no dia 11 de junho da Câmara. Ele foi para o Congresso Nacional, na verdade ele foi para o Senado, porque o projeto é de iniciativa do Senado, então o Senado seria a casa iniciadora. Ele é discutido e votado no Senado, ele vai para a casa revisora, que neste caso é a Câmara, porque o projeto de lei foi de iniciativa do Senado. A Câmara aprova, volta para o Senado para quê? Para analisar as modificações e, com isso, mandar para o presidente da República para a sanção ou veto do presidente da República, que a gente chama de deliberação executiva. Essa deliberação, ela já foi para o presidente da República e a previsão é que essa lei ela seja sancionada. E qual é o prazo? Ela chegou em 16 de maio para o presidente da República e qual é o prazo? 15 dias úteis. 15 dias para sancionar ou para vetar esse projeto de lei. E eu vou colocar aqui até as últimas leis que foram publicadas, estão aqui as últimas leis para perceber que ela ainda não foi promulgada e nem publicada, ela não passou ainda por essa fase. A partir do momento que ela for sancionada, ela é promulgada e publicada, e a partir de então
ela começa a ter validade, salvo se tiver algo expresso estabelecendo um prazo ou uma regra específica. E isso é o que eu posso dizer a respeito dessa ampliação. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!